Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Nós vamos iniciar agora o estudo da terceira disciplina do curso básico em Teologia, Pneumatologia. É com este nome que a teologia estuda a doutrina do Espírito Santo. Da mesma maneira que nós fazemos com o Pai e o Filho, nós não estudamos o Pai, nós não estudamos o Filho. Nós estudamos sobre o Pai e estudamos sobre o Filho. Da mesma forma, estudamos sobre o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, é Deus. Nós vamos começar aqui pensando juntos sobre a natureza do Espírito Santo e a existência de sua pessoa. Quando você vai para as páginas do Antigo Testamento, a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Quando nós estudamos o Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos adquirir uma noção veterotestamentária, portanto, judaica, portanto, hebreia, da perspectiva dos profetas. E lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. Isto por quê? Porque a sua divindade plena e absoluta ao lado do Pai e do Filho só nos é revelado quando chega o Machia, o Messias, o ungido, o Cristo. É Jesus quem vai nos revelar a divindade do Espírito Santo junto com o Novo Testamento. Fica ao encargo dos apóstolos falar sobre a divindade do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele é uma emanação do poder de Deus ou da pessoa de Deus. O Espírito de Deus no Antigo Testamento é uma extensão do braço do Senhor. É um dos atributos de Deus, a sua espiritualidade. Por isso, se você não ler a Bíblia inteira, ficar apenas com uma noção veterotestamentária, você não vai entender que o Espírito Santo seja a terceira pessoa da Trindade. Portanto, Deus. Você vai entender que ele é apenas uma emanação do poder de Deus. É por isso que a Bíblia diz, ali no livro de Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Ruá de Deus se movia sobre a face das águas. Para ter uma ideia do que seria o Ruá no hebraico, algumas traduções vão chamar de vendaval. Um vendaval de Deus soprava sobre a face das águas. A ideia é justamente essa: um vento de Deus, um hálito de Deus, Deus respirando sobre a face das águas. Aí, quando nós temos uma tradução para o português e outras línguas, aí, ao invés de manter-se vento, ou hálito, ou vendaval, se coloca Espírito de Deus. Por quê? Porque seguimos de perto, neste caso, a tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, que vai falar que ali o ruá é o pneuma. Isto por quê? No grego, a palavra espírito é pneuma, com a mesma noção, noção de vento ou noção de hálito, de vendaval. O Espírito Santo, ele possui, ao lado do Pai e do Filho, ele possui coeternidade. Significa, ele é coeterno com o Pai e ele é coeterno com o Filho. Estava presente no conselho da Santíssima Trindade, quando a Trindade reunida em si mesmo e consigo mesmo, antes da criação do mundo, entrada no concerto da criação. Essa é uma das terminologias da teologia. Quando nós vamos estudar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vamos usar a terminologia teológica para falar sobre o concerto da criação. Quem é que fez o concerto da criação? O Pai, com a sua natureza de paternidade. O Filho, com a sua natureza de filiação. E o Espírito Santo, com a sua natureza de espiritualidade. O concerto da eterna Trindade acerca de quem vai criar, quem virá ao mundo da criação
e como será a atuação do Espírito Santo na criação. O Espírito é Deus. O Espírito é Deus, e esse não é só consenso da teologia. Isto é revelação das Escrituras. E ele é Deus, como nós falamos aqui, sendo a terceira pessoa. Os mesmos atributos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem, relativo à sua pessoalidade, quer dizer, tem vontade, tem intelecto, e ele também tem as suas ações, as suas próprias obras. Não confundir as obras do Pai e do Filho com as obras do Espírito Santo. Os três trabalham em trindade. Os três atuam em trindade. Portanto, há uma unidade entre a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas cada um tem a sua própria vontade. O Espírito Santo tem a sua própria vontade, o seu próprio intelecto e também sentimentos. Ele tem todos os atributos que uma pessoa possui. Agora, é óbvio, essa é a vontade do Espírito Santo. Portanto, a gente só vai comparar o termo vontade com vontade. A vontade dele é muito maior, é muito suprema, é muito melhor, é muito mais perfeita do que a gente possa imaginar. Agora, se debateu bastante sobre a divindade do Espírito Santo. E por quê? Porque a terceira pessoa da Trindade é a mais discreta na revelação bíblica. Fala-se muito sobre o Espírito Santo, mas você não tem uma teologia sistematizada sobre a terceira pessoa. Ele se oculta atrás dos profetas, ele se oculta atrás dos símbolos, ele se oculta atrás das manifestações, ele se oculta atrás do Senhor Jesus. O Espírito Santo não fala de si mesmo. A missão precípua do Espírito de Deus é falar sobre Deus, o Pai, e Deus, o Filho. É revelar o Filho. Agora, ele é o grandioso agente do reino de Deus desde o princípio, dada a sua natureza, que é a natureza da espiritualidade, da perenidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o Espírito penetra todas as coisas. Ele permeia todas as coisas. Ele ultrapassa todas as barreiras. Ele possui finesse, finura. Ele é etéreo. E a sua etereidade, eu não só falei eterno, eu falei etereidade. Ele é etéreo. E a sua etereidade lhe permite tanto permear, estar grudado junto, poroso, quanto penetrar e ultrapassar. Esta é a natureza do Espírito Santo, enviado por Deus já no princípio da criação. Nós vamos ver a atuação dele durante toda a história da humanidade. Ele jamais se apartou da história da humanidade. E aí diz a Bíblia que Deus tem ciúmes pelo seu Espírito, dado a sua natureza dócil. Dócil e simples. É próprio do Espírito Santo falar com docilidade, falar com simplicidade, falar com paciência, com longanimidade. O Espírito Santo ele foi enviado nos dias atuais pelo Senhor Jesus, e nós vamos falar aqui, isso aqui um pouquinho mais para frente. Ele foi enviado para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, ao estudarmos sobre o Espírito de Deus, tanto nós temos que ter a consciência da ação dele no Antigo Testamento, antes da chegada de Jesus, submetemos a nossa vontade de que ele seja a terceira pessoa da Trindade no Antigo Testamento, submetemos esta vontade à lógica do próprio Novo Testamento. É o Novo Testamento, na palavra dos apóstolos, dos evangelistas, quem vai nos revelar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, junto com o Pai e junto com o Filho. O Espírito Santo ele tem os seus atributos. Os atributos do Espírito Santo também são os atributos da divindade. Ele também é onisciente. O Espírito de Deus sabe tudo e sobre todos. Ele estava no princípio com Deus. Ele sempre esteve com Deus.
ele jamais se emancipou, ele jamais se irradiou, ele jamais saiu de Deus. Sempre está em Deus. O Espírito Santo está em Deus. Está vendo esse movimento? Ele está em Deus. Nós temos uma imagem no Apocalipse que eu gosto muito de fazer aquela leitura. A imagem de que Deus está no meio do trono. No meio do trono. E o trono está no meio dos céus. E diz que diante do trono de Deus existem 7 tochas ardentes. 7 labaredas que ficam queimando eternamente, desde todo sempre. Jamais se apagou, não pode se apagar. É um dos atributos do Espírito de Deus. Ele é o Espírito de luz. Ele é o Espírito da luz. Ele é a luz. Ele é a luz que está iluminando todos os céus. Mas o que a gente lê pelas Escrituras? Que a lâmpada é o Cordeiro, que a luz é Deus. E da onde que vem a luminosidade do Espírito Santo? É própria dele. É uma luminosidade incandescente. 7 tochas ardentes. O profeta Isaías fala de 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, como nós estamos nas páginas do Antigo Testamento, devemos considerar 7 emanações de Deus ou 7 virtudes de Deus. Mas se trata de um único Espírito. Não são 2, 3, 4, 5, 6, 7 Espíritos separados um do outro, mas sim 7 virtudes do mesmo Espírito. E lá nos céus, ele é suficiente para iluminar todo o pavimento dos céus. Lembrando que pelas Escrituras nós temos 3 andares para o céu. E ali está o trono de Deus. No segundo andar, de acordo com o Apocalipse, uma voz chama o apóstolo João para que ele saia da ilha de Patmos, ultrapasse o primeiro céu e vá para o segundo céu, onde está o trono de Deus. E todo o céu ali é iluminado pela tocha do Espírito Santo. E todo o trono de Deus, ele é suficiente. Esse é um dos seus atributos. É a sua onipresença. Primeiro, eu falei da onisciência. O Espírito Santo sabe tudo e sobre todos. Vamos lembrar o que diz o apóstolo Paulo. Ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Por que o Espírito Santo ele intercede pelos santos segundo Deus? Porque o apóstolo Paulo fala, ele examina os corações para que ele possa falar com Deus aquilo que Deus tem de ouvir, deve ouvir e quer ouvir no ato da intercessão. E para isso, ele tem que possuir o atributo da onisciência, para conhecer a mente de Deus e para conhecer o coração do homem. Assim, pela sua onisciência, assim como Jesus e o Pai, pela sua onisciência, o Espírito Santo tudo sabe, sobre tudo e sobre todos, o tempo todo. Desde o princípio, quando ele está lá com Deus, até o momento em que ele é enviado por Jesus e o Pai ao mundo. A igreja discutiu bastante se o Espírito Santo viria da parte do Pai ou se o Espírito Santo viria da parte do Filho. Estudando as páginas do Novo Testamento, chegou-se à conclusão que a teologia chama de fórmula de filioque. A teologia adotou este nome. Você está aí com o seu bloco de anotações, está com a sua caneta à mão. A teologia, ela chamou essa procedência do Espírito Santo de fórmula de filioque. E diz, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Do Pai e do Filho. Nas palavras do Senhor Jesus, ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas se eu for, enviá-lo-ei para que esteja convosco. Aí, antes de dizer enviá-lo-ei, o Senhor Jesus explica, é o mesmo Pai quem vos dá o Espírito Santo, porque ele vos ama. Eu rogarei ao Pai para que ele vos dê o Espírito Santo. Assim,
Quem é a terceira pessoa? É Deus conosco também. É Deus conosco representando o Senhor Jesus. Porque Jesus disse: Eu rogarei ao Pai para que ele vos dê outro consolador para que fique com vocês. Esse outro consolador tem a natureza do Espírito Santo por ser o Espírito Santo. Como que estão os seus estudos? Chegou numa parte difícil, né? Falamos do Pai um pouco mais familiarizados. Falamos do Filho com muita abertura, com muita liberdade. Mas para falar do Espírito Santo existem percalços diferentes. Justamente porque ele é a pessoa mais discreta da Trindade. Estava lá no princípio com Deus. É Deus. Começa na criação. Acompanha toda a história dos patriarcas e dos profetas. Inaugura o Novo Testamento com a pessoa do Senhor Jesus. Está com Cristo durante todo o seu ministério terreno. Vai com Cristo como uma dupla de missionários até o mundo dos mortos. No dia da ressurreição, levanta Jesus dentre os mortos. Paulo fala na carta aos Romanos que ele é o espírito de santificação. Leva o Senhor Jesus, que está pleno do Espírito Santo, aos céus. Como a gente sabe disso? O Apocalipse. Apocalipse apresenta Jesus como sendo um cordeiro que tem 7 chifres ou 7 pontas, que são os 7 Espíritos de Deus. Assim, Cristo e o Espírito Santo ressurge dos mortos, vai aos céus, lá está o Espírito Santo e Cristo roga ao Pai para que o Espírito Santo venha sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre os servos de Deus. Ao rogar ao Pai, o Pai concede o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo. Aí a igreja perguntou: esse derramar do Espírito Santo é do Pai ou do Filho? É do Pai e do Filho, fórmula de filioque. Ele é tanto o Espírito de Deus, quanto ele é o Espírito de Cristo. E ele possui os mesmos atributos da divindade. Onisciência, sabe tudo, sobre todos, o tempo todo. Onipresença, está em todos os lugares, sempre esteve e não pode ausentar-se. É lá do Salmo de número 139 que você vai ler sobre o Espírito de Deus. O salmista dizendo: para onde me irei da tua face? Se não consigo fugir do Pai, porque o Pai ele é onipresente. Se não consigo fugir do Filho, porque o Filho é onipresente, também não fujo do Espírito Santo, que é onipresente. Em todos os lugares está a sua presença. E terceiro, o Espírito Santo, ele é onipotente também. Tudo pode. É todo poderoso. Pode fazer tudo. Agora, como ele está em unidade com a Trindade, ele faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele revele o Senhor Jesus. O Espírito Santo, na atual dispensação, que o apóstolo Paulo falou que é a dispensação da plenitude da graça de Deus, a atual dispensação em que a graça de Deus está se manifestando plena, na sua plenitude, na sua completude, na sua amplitude. Na atual dispensação, o Espírito Santo está para revelar Jesus. Ele se subordina à revelação de Jesus Cristo. Esteve nos profetas no Antigo Testamento, inspirando os profetas para que eles escrevessem a Bíblia, e esteve nos apóstolos, inspirando-os para que escrevessem o Novo Testamento. Desta maneira, há uma legislação para que o Espírito Santo esteja agindo dentro das páginas do Antigo e do Novo Testamento. Não é comum, não é natural, não é concebível que o Espírito Santo atue em contradição com as Escrituras, contradizendo a palavra de Deus, desmentindo profetas e apóstolos. Isto por quê? Porque existiram vários movimentos heréticos também em torno da pessoa do Espírito Santo, dizendo que eram carismáticos. Carismáticos quer dizer dotados do Espírito Santo, plenos e cheios do Espírito Santo. E estas seitas do Espírito Santo atuaram de uma maneira contraditória com as Escrituras, contrariando o que está escrito.
escrito tanto de maneira explícita, fácil de entender, quanto de maneira implícita, com dificuldades na interpretação. Surgiu uma seita do Espírito Santo dizendo: assim diz o Espírito Santo só está conosco. Aí a gente já entra com a apologética. Para entrar com a apologética, Bíblia Sagrada na mão. Da mesma maneira, o Espírito Santo ele tem os seus atributos de justiça, longanimidade, porque nós vamos falar daqui a pouco sobre os frutos do Espírito, e para que ele possa produzir os seus 9 frutos, é necessário que ele tenha em si a essência desses frutos. Quais são os 9 frutos? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Quando chegarmos ali para falar sobre os 9 frutos, também vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia, vamos ver um a um quais são os dons do Espírito Santo, algumas listas que existem ali, para a gente entender que a natureza do Espírito Santo é a de subordinação ao que já está escrito. Será muito incomum para nós que o Espírito atue fora das páginas da Bíblia. Ah, mas é uma nova revelação, é uma nova dispensação. Primeiro que ele não gosta, ou ele não é que ele não gosta, ele não fala de si mesmo. Ele é a pessoa que foi enviada por Deus Pai para falar de Jesus, sobre Jesus. E sobre Jesus, ele já falou através dos apóstolos. Sobre Jesus, ele já colocou nas páginas do Novo Testamento. E agora? Agora ele tem que nos dar a interpretação, a explicação. Em relação às Escrituras, é o seguinte. Primeiro, o Espírito Santo ele inspirou as Escrituras. Inspirou. E agora, na atual dispensação, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entendermos o sentido de cada passagem. Uma coisa é a inspiração plenária e verbal da Bíblia. Outra coisa é a sua interpretação. A interpretação que tem duas ferramentas, que é a exegese e a hermenêutica, mas, sobretudo, a iluminação do Espírito Santo. Abrir o texto e o Espírito Santo estar conosco. Estou repetindo muito o nome dele aqui. Não é um vício de linguagem, é fixação. É para que fique bem fixo de quem nós estamos falando, para que não haja confusão, já que os modalistas, aqueles mesmos que confundiram a doutrina sobre Jesus, os modalistas, eles dizem que o Espírito Santo não é Deus, terceira pessoa da Trindade. Os modalistas dizem que há um só Deus. Um só Deus que se manifestou em forma de Pai, em forma de Filho e em forma de Espírito Santo. Por isso, modal. Esses modalistas, eles dizem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. E sendo uma só pessoa, agora, neste momento, está se manifestando como o Espírito Santo e não como Filho. É como se não existisse Jesus distintamente. É como se não existisse o Pai distintamente. E sim, máscaras de Deus. Por isso, ao estudar tanto teologia, existem heresias sobre Deus. Cristologia, existem heresias sobre Cristo. Pneumatologia, existem heresias sobre o Espírito Santo. Aí eu tenho que repetir e enfatizar a atuação dele no Antigo e no Novo Testamento para que você possa ampliar e melhorar sua compreensão. Da mesma forma como as disciplinas anteriores, você precisa manter o bloco de anotações e montar a sua literatura, sua linha de pesquisa, para que você possa se manter na ortodoxia da Palavra de Deus. Bom, esta aula está chegando ao fim. Sou o professor Rogério de Souza. Nós somos do Instituto Supera. Esse é o curso básico em teologia. Esse foi o primeiro vídeo. Aguarde o próximo vídeo. Nós vamos falar sobre os nomes e os símbolos e bastante sobre o batismo com o Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe.